Opa pessoal, tudo bom? Lucas Santos aqui com vocês, estudante de marketing da PUC Paraná. Hoje eu vou falar um pouquinho, do poder de um líder. É uma atividade formativa que vai agregar com um projeto de pesquisa para a disciplina de liderança, né? E no próximo slide eu vou falar um pouquinho de cada uma das etapas, né, da ATP e o que eu pude aprender e desenvolver com cada uma delas. Bom, a primeira etapa da ATP, né, no caso eu fiz 2 testes de personalidade, o MBTI e o Big Five, né. Esses testes eles ajudam para que possamos ter autoconhecimento, eles nos fornecem insights, né, e esses insights são sobre preferências e traços de personalidade e que podem ser úteis, né, para que eu possa entender melhor a mim mesmo, na minha atuação ali profissional, pessoal e acadêmica, né, foi bem interessante. Eu gostei mais do MBTI, né, porque na minha concepção ele descreve melhor a mim por conta de uma abordagem assim mais social. A segunda etapa da ATP, né, foi pedir para que fosse explicado o que é o poder, quais são os seus tipos. Para que eu pudesse responder essa pergunta, para falar sobre a capacidade de poder, eu usei, né, um cara que eu gosto muito, que é Martin Luther King. Eu falei ali sobre a sua abordagem de não violência, né, uma liderança carismática, que se dá por conta ali do poder transformacional, e fiz um comparativo com Malcolm X, né, que tem uma retórica ali mais de confronto, enfática e autodefesa. Então eu usei essas duas personalidades para que eu pudesse, né, dar um direcionamento aí para essa etapa da ETP. Já na terceira etapa, né, a gente teve que escolher ali uma empresa que estivesse listada dentro das 50 maiores empresas do Brasil, segundo o portal da Exame. A empresa que eu escolhi foi o Atacadão, né, que é uma rede de mercados atacadistas e que enfrenta uma concorrência muito dinâmica e diversificada. Então, com base nessa escolha, eu tive que responder algumas perguntas ali que o professor colocou, né, para falar sobre poder de negociação, no que se diz respeito a como lidar com os fornecedores, stakeholders, enfim. Já a terceira etapa, a quarta etapa, né, perguntava na verdade como que os líderes poderiam controlar ações, atitudes e comportamentos de seus grupos e dos indivíduos de cada um deles, né, de cada um desses grupos. Então eu citei o comportamento de Rei Davi para que eu pudesse desenvolver essa parte, né, da ATP. Eu dei um exemplo positivo mostrando que o comportamento e a atitude desejável, né, inspira os membros do grupo a seguirem um líder. Então eu peguei ali essa personalidade, né, histórica, que é o Rei Davi, para que eu pudesse fazer esse desdobramento e justificar essa etapa da ATP. Já a última etapa foram 2 estudos de caso, né, uma janela para o futuro e Sérgio Marchione, um motor de mudança. Ambos os estudos de caso trazem situações, né, que trazem ali ensinamentos sobre a questão comportamental, né, dentro de uma organização e como, né, que o líder ele vai poder influenciar dentro daquele ambiente que ele está inserido. Até um ponto interessante que tiveram ali 10 perguntas para cada um dos estudos de caso, né? Mas eu lembro que na reflexão final, na pergunta final do professor, eu fiz uma reflexão, né, que estava engajada ali, fiz uma comparação com aquela reflexão das laranjas podres, né? E isso também dentro de uma organização, quando a gente tem ali pessoas dentro daquela engrenagem que de certa forma não estão mais engajadas para que se possam, né, atender às necessidades da organização, acaba afetando o grupo como um todo. Então nesse sentido precisa se ter um olhar ali, né, no caso o líder ou algum subordinado para, né, se desvincular. Minhas considerações finais, esse trabalho foi muito interessante, eu consegui desenvolver muita coisa e aprender bastante com ele. Muito obrigado, professor. Valeu!